Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas escolhas, caminho, qual é o caminho correto, qual é o melhor caminho. São questões que sempre aparecem, né? Como questionamentos de querer saber, né, se está fazendo a escolha certa, se está no melhor caminho. E eu queria um pouco que a gente conversasse sobre que caminho é esse? Né? O que você considera o caminho correto? O que você considera como a melhor escolha? Vamos pensar. Seja qual for o caminho que você escolher, né? Esse caminho ele vai ter alegrias, vai ter tristezas, vai ter ganhos, vai ter perdas, vai ter altos e baixos, né? A vida é uma eterna oscilação. Quando a vida entra numa linha horizontal é porque ela acabou. Então essas oscilações que a gente tem durante a vida, isso é vida, né? Isso não tem escolha de caminho a seguir que isso vai terminar. Seja qual for o caminho que você escolher, qual for a sua opção de vida que você escolher, você precisa ter em mente que isso vai acontecer, né? E o fato de você fazer uma escolha não quer dizer, então, que se você tivesse feito a outra, que você não estaria sofrendo, que você não teria perdido, que, enfim. E eu queria muito que a gente prestasse muita atenção nisso, porque o que eu vejo são as pessoas não seguindo com a vida, não conduzindo a vida por medo, por uma insegurança de não dar certo. E o que é dar certo, né? Que medo é esse? Que segurança é essa que a gente busca? A vida não tem nenhuma segurança, a gente precisa ter isso em mente. A gente não tem o controle sobre a vida. Gente, a maior dica assim, de felicidade que alguém pode passar é você entender que você não tem o controle sobre a vida. A gente faz escolhas, a gente se cerca de alguma segurança, isso tudo é legítimo, né? Segurança financeira, né? A gente tem conta para pagar, a gente quer um lugar seguro, uma casa segura, uma vida tranquila, a gente se preocupa olhar para o lado para atravessar a rua. Obviamente, eu estou falando de questões da vida, né? Que a gente, claro, vai procurar sempre opções seguras. Porém, né, a gente tem que entender que a gente não tem o controle sobre a vida. Mesmo fazendo tudo da forma que você entende que seja a melhor forma, a forma mais correta. A vida não dá garantias. Não, não existe um caminho que vai trazer todas as garantias e a segurança de que vai ficar tudo bem porque você escolheu esse caminho. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Então, não ter garantias e não ter o controle sobre a vida já começa a fazer para a gente um sentido de vida muito mais leve, que é o que eu proponho, né? Que é o que eu indico para todo mundo. Então, quando as pessoas me procuram, que normalmente é para isso que elas me procuram, né? Querendo entender, né? Quais são essas escolhas, quais são as melhores escolhas, é bom a gente deixar claro que essas melhores escolhas, né, são dentro do autoconhecimento. A gente se conhecendo melhor, sabendo quais são as nossas fortalezas, o que a gente tem de potencial para ser aproveitado, quais são os nossos desafios, o que a gente tem para ser superado, missão, destino, enfim, é uma ferramenta de autoconhecimento bastante robusta, né, com bastante informações, e a ideia dessa quantidade de informações é nos tornar mais fortes, né, é que a gente se empodere dessas informações, sabendo o nosso real valor. A gente vem de crenças limitantes, a gente vem de várias situações durante a vida, de autossabotagem, né, muitas vezes, não acreditando no nosso potencial. E uma coisa que o mapa traz é te mostrar, né, esse poder e esse potencial que todos nós temos. A gente tem que entender que cada um vem, né, para uma missão diferente. Mas não existe missão mais importante ou menos importante do que a outra.
Primeiro, porque o que a gente tem que ter em mente é que a nossa evolução nessa vida é o motivo da gente estar aqui. A gente está aqui por uma oportunidade. E se a gente encara a vida como uma oportunidade de crescimento e de evolução, a gente já muda o olhar. Primeiro que a gente tem que olhar para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Sim, a gente precisa de uns dos outros. Sim, é nas relações que a gente tem que a gente vai exercer tudo que a gente aprende, que a gente vai crescer, né? Que a gente vai nos tornar melhores. Porém, é na evolução sua, individual, é para isso que você está aqui. Então, foca no seu crescimento. Não se compare às outras pessoas. Não olhe para a vida das outras pessoas acreditando, né? Que a vida dela é um mar de rosas, que ela não tem problemas para resolver, que a vida dela é uma vida tranquila. A forma como cada um conduz a sua vida é muito pessoal. O que ela mostra, né, não quer dizer que seja falso porque ela tem problemas. Não é isso. A gente tem, né, cada um escolhe a forma que quer conduzir a vida. E essa escolha tem que ser baseada no que te faz bem, né? E isso é muito, muito individual. Vai depender muito da história de vida de cada um. O que cada um passou, o que cada um aprendeu com a vida. Porque tem uma outra coisa importante também, não quer dizer que as pessoas que tiveram a mesma experiência vão tirar as mesmas lições. Não é assim. Né? Tem gente que aproveita mais, que aprende mais rápido, tem gente que às vezes existe uma repetição de lição, né? Até que a pessoa entenda. Então o aprendizado, né, também é individual. E como a pessoa resolve conduzir a vida é muito particular dela e só cabe a ela, né? O que eu posso dizer é que as minhas escolhas são feitas procurando sempre uma leveza. É o jeito que eu consigo lidar com as coisas, é o jeito que eu encaro a vida. Se eu entendo que eu estou aqui numa oportunidade, que é uma oportunidade que eu não sei por quanto tempo eu vou ter. E quando a gente lida com algumas perdas, né, de forma precoce, né, entre muitas aspas, né, você encara a vida de uma forma diferente, você encara as oportunidades da vida de uma forma diferente. A gente tende a não perder muito tempo, a gente tende a dar valor mais às relações, a gente tende a dar valor das pessoas que estão presentes na nossa vida, e entendendo também que cada um tem o seu jeito, a forma que consegue ser, né, respeitando, né, o que cada um consegue fazer, as pessoas sempre dão o seu melhor. Então, não adianta cobrar, não adianta criar expectativas, né, elas são o que elas conseguem ser. E quando você tira o foco do outro e foca para você, nesse sentido de que você sim tem que ser essa pessoa melhor, e não julgar essa expectativa para outra pessoa, as coisas vão acontecendo, né? Olhar para a nossa própria vida, né? Dar um significado para ela, não comparar, né, com a vida de ninguém. Você é que tem que se comparar com você mesmo de ontem, né? Você hoje acredita que está numa situação melhor que estava ontem? Então, ótimo, já está no caminho certo. Tem como melhorar? Tem como crescer? Tem como evoluir? Excelente. É isso que a gente tem que olhar. Então, agora, não criar uma ilusão de existir uma vida sem sofrimento, sem dor, né? Voltando um pouco a que o mapa se propõe, a gente faz, né, esse estudo, né, de autoconhecimento da pessoa, a gente cuida dessa assinatura, fazendo os acertos necessários para conseguir dar uma limpada aí nesse caminho, mas a gente não elimina o sofrimento, não é um passo de mágica, né? A gente deixa o caminho mais limpo para que a pessoa haja. Se a pessoa não agir, se a pessoa não tomar os rumos, né, da sua própria vida, nada vai acontecer. Então, o sucesso da vida de cada um, como as coisas vão acontecer, é o quanto de investimento, né, você dá para a sua própria vida. Como é que o que você está fazendo por você mesmo? Entende? O que você está investindo em você? Você está realmente preocupado de ter uma vida melhor?
pensando nas suas ações, pensando no que você está fazendo, como você está conduzindo, como você se relaciona com as pessoas, o que você está apostando, o que você está investindo. É isso que vai fazer a diferença. As coisas vão continuar nos acontecendo, né? Os problemas vão continuar vindo à tona, mas é como a gente se coloca diante dos problemas é que vai fazer a diferença. Então, assim, se colocar numa posição de vítima, será que é esse o caminho? Ou se você se colocar numa posição de aprendiz, você vai encarar as coisas que te acontecem de uma outra forma, com certeza. É claro, né, que não dá para ser alegre, feliz e leve o tempo inteiro, mas essa é a graça da vida, é justamente entendendo que as situações não duram para sempre. Nenhuma alegria, nenhuma felicidade vai durar para sempre, então a ideia é que você esteja inteira e intensa e na presença naquele momento, assim como nenhuma tristeza, nenhuma perda vai durar a vida inteira. Então também que você esteja na presença, vivendo aquilo, mas entendendo que a vida vai seguir seu fluxo natural. Quanto mais leveza, né, eu consigo levar a vida, mais as coisas parece que vão fluindo, vão acontecendo, né? Quando eu deixo de focar numa coisa só e olho para as coisas que eu conquistei, que eu consegui, é claro que a gente sempre sente falta de uma coisa, mas a gente tem que olhar para as coisas que a gente já conquistou, para o tanto que a gente já caminhou, a gente tem que valorizar a nossa caminhada, isso é muito importante. A gente tem uma tendência a olhar muito para o outro, a olhar muito para o que nos está faltando, né? E esquece do tanto que a gente já caminhou, do tanto que a gente já evoluiu, então a gente precisa ser um pouco mais carinhoso, né, com a gente mesmo, sabe? Quando a gente tem esse olhar mais doce, mais amoroso com a nossa própria caminhada, com a nossa própria trajetória, a gente tende a expandir também esse olhar para as outras pessoas, e cobrando menos e sendo mais compreensivo, de entender que cada um vai estar num ponto aí nessa caminhada. Mas só para a gente finalizar essa conversa, né? Então o que eu queria focar, o principal que eu queria focar é que não tenha medo de fazer escolhas, não tenha medo de seguir um caminho. Não existe caminho seguro, caminho livre, né? De problemas, e você que tem que ser essa pessoa forte, você que tem que se fortalecer. Não é o caminho que vai fazer a diferença, entende? É você, é como você está na estrada que vai fazer a diferença. Não há segurança, não há garantia, a vida não traz garantia para ninguém. A única coisa que eu recomendo fortemente é que você viva as coisas que veio para viver. A gente não veio para ver a vida como um filme, a gente veio para passar pelas situações. Então, evitar uma situação com medo do sofrimento não é produtivo, né? E no final das contas você vai acabar sofrendo por não ter vivido aquilo. Então, assim, não procure garantias, não procure certezas, né? A vida não veio com garantias e com certezas. Mas quando você se coloca numa posição mais ativa, vivendo as coisas e desfrutando do que a vida, dos presentes que a vida traz, começa a observar o tanto que você mais ganha do que perde, né? Quando você se coloca numa posição mais ativa, de receber, de deixar a vida seguir o seu fluxo natural, você ganha, né? Você ganha muito mais do que você perde. Há uma diferença entre deixar a vida me levar, não é isso que eu quero dizer. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo. O que eu quero dizer, né, é que mesmo a gente tendo nossos objetivos, as nossas metas, aonde a gente quer chegar, é que você pode fazer esse caminho com mais leveza, não querendo controlar as coisas que acontecem. Você tem que sim focar no objetivo, focar onde você quer chegar. Isso é importante. Mas não seja tão duro, né? Olhe, sabe? Abra um pouco o leque para olhar um pouco para as coisas que estão te acontecendo, né? Para que você desfrute dos momentos que você está vivendo, até que você chegue aonde você quer. O caminho é no caminho que a gente se fortalece, é no caminho que a gente cresce. Muitas vezes o caminho é mais interessante do que aquele ponto que você colocou como sendo seu ponto de chegada, né? Então vamos desfrutar do caminho,
Vamos deixar as coisas acontecerem. Vamos ter menos medo das escolhas que fazemos, né? Vamos acreditar mais na nossa intuição. Ela tem um papel importante, né? Vamos viver. Vamos deixar as coisas acontecerem. Sem procurar o caminho sem dor, né? Isso não existe, tá? A gente está aqui para passar por todas as situações. O que você precisa de fazer é se fortalecer. E esse fortalecimento vem através do autoconhecimento. A numerologia cabalística é uma das ferramentas. A gente tem um monte de ferramentas para nos colocar nesse caminho. Então, vamos fazer uso delas, vamos nos tornar melhores, mais fortes, para a gente conseguir encarar e tirar proveito, né, do que a vida veio para oferecer. Eu sou Ananda Pereira, numeróloga cabalista, e eu estou sempre por aqui conversando sobre autoconhecimento, sobre numerologia cabalística. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, se você lembrou de alguém, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal para gente, né, para que a gente possa crescer juntos. E eu quero te ver aqui mais vezes, tá? Obrigada por estar aqui. Um abraço. Até.